Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Falemos de arquitetura. A Pedro Ramalho lançou o convite, João Pedro Seródio aceitou. Neste Passa a Palavra, falemos de arquitetura, cruzamos o oceano para aportar em Illinois, nos Estados Unidos da América. Mas o destino não é Springfield, a capital, ou Chicago, a cidade mais populosa e influente deste estado americano. A Casa Farnsworth, pois é ela a escolha de João Pedro Seródio, situa-se numa zona rural a sul de Plano. Descobriu-a enquanto projeto ainda estudante no primeiro número da Global Architecture Detail, uma publicação de 1976, e desde logo exerceu um forte impacto no seu imaginário de futuro arquiteto. Só em 2014 teria a experiência de a sentir visitando-a. Ao longo destes anos, a casa continuou presente através de ecos e ressonâncias cinematográficas, bibliográficas, pela voz e obra de outros arquitetos que sobre ela falaram ou que a tomaram como modelo, assim provando o poder revolucionador desta obra de Mies van der Rohe. João Pedro Seródio formou-se em arquitetura em 1991 na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, a mesma escola onde viria a concluir o seu doutoramento em 2015. Estagiou na Suíça, em Basileia, no ateliê Herzog & de Meuron, mas regressa ao Porto, onde se fixa. Desde 1992 mantém, com Isabel Furtado, o gabinete Seródio Furtado e Associados. Para além da prática profissional, reconhecida em múltiplos prémios nacionais e internacionais, é professor, tendo igualmente exercido, entre 2004 e 2007, o cargo de presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos. João Pedro Seródio reconhece-se essencialmente arquiteto. Não sou praticamente mais nada, diz-nos. Fui outras coisas antes de ser arquiteto, mas em sonhos. Uns banais, outros nem tanto. Quis ser engenheiro de máquinas, inventor e depois físico, astrónomo, mas só consegui ser arquiteto. Sobre a arquitetura que pratica, recorro de novo às suas palavras. Uma arquitetura que não quer fazer rir nem chorar, que quer deixar viver sem atrapalhar a vida de quem lá estiver. Uma arquitetura que deixa entrar o sol e a brisa, que segura o calor quando é necessário e onde se esteja bem, sem ter nada que complique a vida. Austera, como a razão, mas confortável. Ouça-se o que João Pedro Seródio tem a dizer sobre esta casa de Mies, onde o invólucro desaparece na natureza pacificada para assim se tornar verdadeiramente visível. Bom dia. Sobre a Casa Farnsworth, 1945 a 1951, Illinois, Mies van der Rohe. Não haverá certamente muitos que questionem a importância da Casa Farnsworth e, portanto, dedicar-lhe qualquer elogio é banal e desnecessário. Não há grandes hipóteses de dizer algo de novo sobre esta casa. E por isso vou só referir a memória que tenho dela e outras relacionadas, e como a encaixo numa linha que liga algumas das arquiteturas de que gosto. Yehuda Safran escreveu que Mies van der Rohe percebeu que quanto mais o objeto é da mente, menos está disponível dele evidência externa. E que por isso Mies percebeu que se há a possibilidade de perceber e experimentar uma individualidade externa, essa possibilidade reside inteiramente no poder da mente. A memória. Alguns, durante o curso, tive acesso à GA Details número 1 sobre esta casa. Os desenhos de detalhe e o pragmatismo que revelam nunca mais se esquecem. E julgo que esse pragmatismo de algum modo ficou. Nessa altura, por volta de 1987, vi o filme Ferris Bueller's Day Off. Nesse filme aparece uma casa de James Spire, um aluno de Mies van der Rohe, a Ben Rhodes House, no subúrbio de Chicago, em Highland Park, Illinois também, construída em 1953. Essa casa, de óbvia influência miesiana, transmite uma ideia de boa vida. E claro que a presença de um Ferrari 250 GT Spider de 1961 ajuda e contribui para fixar essa memória. Mais tarde, em 1991, durante as conferências de discursos sobre arquitetura na FAUP, ouvi alguém contar que o Philip Johnson tinha ido mostrar ao Mies o projeto Glass House de 1949 e que Mies lhe teria dito algo como:
Queres que te diga que bem fazes quando fazes a mise? E depois a Rosenhaus, em Los Angeles, de Craig Elwood, em 1961, mais tarde. Estes exemplos ilustram bem o impacto imediato da obra de Mise na arquitetura da sua época. Num instante, num espaço temporal muito curto, é adotado, copiado e transforma a arquitetura. É como se esta revolução fosse esperada. É uma revolução que conquista imediatamente. É como se estivesse a propor algo que era absolutamente necessário. De certo modo, este resultado demonstra os princípios misianos de que a forma é um resultado e não um propósito. De certo modo, este projeto é um ato de vanguarda porque expressa uma necessidade que não é formal e essa necessidade não estava realizada antes. Só visitei a Casa Farnsworth em 2014, entre outras obras do Mise que visitei nesse mesmo ano. Claro que a ideia que fui construindo da Casa Farnsworth, como seria expectável, ficava aquém da casa que experimentei. De certo modo, assim é com as obras que importam, pois a experiência que oferecem é diferente da ideia que construímos com a informação que nos chega por outros meios, fotografias, desenhos ou críticas. Uma linha que liga alguma das arquiteturas que gosto. Foi também na escola, no fim da década de 80, que ao estudar Adolf Loos encontrei a referência a Gottfried Semper, de que não havia tradução disponível. Havia, e adquiri, um livro sobre ele, uma edição de 1984, de Wolfgang Hermann. Já não me lembro exatamente onde, mas Semper e Loos estabelecem uma separação entre o que é a casa e o seu invólucro. Semper dando relevância à decoração e estabelecendo uma relação direta entre os utensílios do habitar e o significado imaterial da casa, para além da construção. Lembro-me de uma referência à gruta primitiva por oposição à cabana de Logier. Isto é, a gruta não era a casa eram os utensílios, os têxteis e as peles. Há um lado imaterial, um significado que eleva a ideia da casa. Adolf Loos expressa bem nas suas casas essa dualidade entre um exterior seco e um interior denso, quase decorado. Chega até a escolher mobiliário Art Nouveau para algumas peças, facto que me surpreendeu, por exemplo, na Casa Müller. A frase que lhe atribuem, um gentleman não se põe à janela, define bem essa relatividade com que é tratado o perímetro. Afinal, dizia o da Safran, essa frase é de Oscar Wilde, e Loos retirou-a do contexto, mas isso é uma outra história. Paulo Mendes da Rocha, por outro lado, está sempre a dizer que é a arquitetura que torna a natureza habitável para os humanos. É este ato que realizamos enquanto projetamos, não apenas o abrigo, mas a transformação inevitável da natureza. De facto, a casa é tanto menos abrigo quanto mais a natureza é transformada por ela e pelo homem. É, aliás, isso que se vê nas obras do Paulo Mendes da Rocha. Por exemplo, na Casa do Butantã, onde a natureza é quase violenta e interpenetra a obra e, de algum modo, justifica a expressão inflexível do botão. É aqui que volto ao Mise e à Farnsworth, um momento em que o invólucro desaparece na natureza pacificada. É anulado nas paredes de vidro e expõe a casa, a verdadeira. Demonstra assim que este princípio, definido 100 anos antes por Semper e Loos, que a casa não é o invólucro, e na anulação da evidência externa do perímetro, só a verdadeira casa ficou à vista, porque quanto mais o objeto é da mente, menos está disponível evidência externa. Passa a palavra. Deixemos por enquanto Illinois. Quem se seguirá neste Passa a Palavra?